1917 é um daqueles tipos de filme que quando você acaba de assistir, você pensa assim, cara, acabei de presenciar uma realização técnica muito foda que conseguiu se traduzir em beleza e narrativa. E o filme vem sendo muito bem cotado para um dos grandes favoritos desse Oscar de 2020. Ele tem 10 indicações e dentro dessas 10 ele está concorrendo às duas principais, né? Que é melhor diretor, o Sam Mendes, e de melhor filme. Mas será que, tirando toda essa susteza técnica do filme, deixando isso de lado, será que o filme ainda continua bom? Porque, afinal de contas, toda a publicidade do filme está girando em torno desse fato, né, de que o filme é um grande feito técnico. Então, vamos tentar responder isso nesse vídeo. Mas antes, eu já faço um convite para vocês. Se vocês gostam de conteúdo de cinema, eu acho que esse canal aqui, o Que Horas é o Filme, é o canal certo para você se inscrever, dá aquele joinha maroto para me dar aquela força para continuar a produzir mais vídeos e bora lá. 1917 conta a história de dois soldados britânicos que recebem a ingrata missão de atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar mais de 1.600 vidas. E bem, pessoas, como vocês puderam perceber, a história do filme preza pela simplicidade. É literalmente dois protagonistas saindo de um ponto A e eles devem chegar no ponto B. Mas mudando um pouco aqui de tópico, eu acho bem bacana acrescentar para vocês algumas curiosidades do making of desse filme. E a primeira delas é que ele é todo gravado em plano sequência. E o que isso quer dizer? Quando alguma coisa é gravada em plano sequência, isso quer dizer que essa cena, essa sequência, ela não vai ter cortes. E por consequência, isso requer um grau a mais de trabalho, um grau a mais de você ensaiar, de você ter precisão do que você vai fazer ali naquela cena. Então praticamente todo o filme já foi planejado com antecedência em storyboards, né? Que isso ajuda bastante para você ter uma noção assim de como é que vai ser os planos, o visual do filme. E também o filme ele teve todo um cuidado geográfico antes, né? Então eles fizeram maquetes dos cenários ali para você ter uma noção geográfica mesmo, por onde os atores, os figurantes e a própria câmera vai se movimentar ali nas locações. E como se isso não fosse já bastante trabalho, dá para acrescentar mais um grauzinho aí de destreza nesse filme, que ele foi gravado também com luz natural. Então, se você perceber ali a fotografia do filme, ela não tem cores saltitantes que enchem seus olhos assim, porque justamente ela foi gravada com luz natural. E qual o problema disso? Porque quando eles começam a gravar ali em um determinado horário do dia, e se tiver passando alguma nuvem, ou se tiver pouca nuvem ou nuvem demais, isso vai alterar a quantidade de luz que você está gravando e você tem que ter uma imagem consistente. Então, quando isso ocorria, eles simplesmente tinham que esperar alguma nuvem passar ou então mais nuvens se acumularem. Mas a questão principal aqui é a seguinte: por que gravar então com plano sequência? E bem, geralmente o plano sequência ele é utilizado para criar mais imersão ali para o espectador e também para ter uma aproximação de tempo, porque tudo que está passando ali durante o plano sequência é o mesmo tempo que o espectador está assistindo também. Mas beleza, mas será que isso vai acrescentar a narrativa do filme? Porque beleza, é um excelente souvenir para dar mais veracidade ao filme, dar mais veracidade a uma cena, mas será que ela também acrescenta a narrativa do filme, a história do filme? E a resposta logo de cara que eu falo pra vocês é sim. Porque o diretor do filme, o Sam Mendes, ele é um diretor que vem do teatro, então ele sabe lidar muito bem com a parte humana do filme, ele tem uma sensibilidade muito boa. Os dois protagonistas, apesar deles não serem muito aprofundados, a gente sabe pouca coisa deles, ainda assim a gente percebe que eles são dois jovens com características opostas. Um tem um maior comprometimento com a causa, o outro já tem um certo receio, um é mais próximo da família e o outro é mais distante também da família, e um vê a guerra mais com um olhar mais ingênuo, né? Porque ele quer ganhar uma medalha de honra e tal, e o outro personagem, ele não, já tem esse olhar mais realista e vê que tudo que ele tá fazendo na guerra ali não
enfim, é horrível de qualquer jeito. E a partir do momento que você sabe das características desses personagens, o design proposto, né, contar uma história em plano sequência, começa a se consubstanciar com a narrativa da história. Então, ela começa a contribuir para a história. Por quê? Porque todo filme e toda história, ela é baseada em objetivos e em conflitos. E no caso aqui do 1917, esse conflito vai ser uma coisa assim bem interna e bem sutil. Então é necessário que, por exemplo, o personagem do Scofield, né, que ele é chamado, é necessário que ele chegue no ponto crítico da história, que geralmente isso acontece no meio de um filme, né, no segundo ato ali. E o que isso quer dizer? Quando um determinado personagem chega nesse ponto crítico, isso quer dizer que a partir desse momento vai ocorrer uma mudança, né? Então, se ele expressava determinada característica antes desse ponto crítico, após esse ponto ele vai começar a mostrar a sua verdadeira identidade, ou então uma mudança de comportamento. E no caso do Skull, vocês vão ver o nome dele aí na tela. Quando ele chega nesse ponto crítico do filme, ele vai ter o seu comprometimento com a aventura, com a trama. E como isso vai se traduzir tecnicamente na direção do filme? Durante todo o filme, a câmera nunca dá nenhum recuo, é sempre com movimentos para frente. Então, muitas vezes ela utiliza movimentos em 360 graus, né? Ela dá uma rodeada nos personagens, mas ela nunca vai para trás. Isso quer dizer que o que eles estão fazendo não tem um retorno, não tem como escapar. E o plano sequência ser gravado em plano sequência, isso agrega a sensação de que não tem escapatória da situação que esses dois protagonistas estão ali. E o roteiro do filme consegue equilibrar muito bem, consegue conduzir muito bem a história, porque ele usa essas flutuações de momentos ou flutuações de emoções, né? Então sempre você tem momentos de calmaria intercalados com momentos de ação, né? Que deixa meio que você sem fôlego. E você, dentro dessa imersão, você fica com aquela constante sensação de que nunca eles vão estar seguros o bastante, que na guerra você não dá para pausar o jogo, né? No caso do videogame. E tendo todos esses detalhes em mente, quando você vê toda a porfia, né, todo o engajamento do personagem em terminar esse objetivo dele, você vê o quanto faz sentido esse filme ser gravado em plano sequência. Mas enfim, em resumo, 1917 é uma história simples que te prende, que te comove e que consegue amarrar muito bem tanto o lado técnico quanto o lado artístico para te entregar um baita filme, uma baita experiência. E é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Dá aquele joinha maroto e se você tiver gostado do vídeo, te convido a se inscrever no canal caso você não esteja inscrito ainda. Então é isso aí e falou!